bag, sitting on my bag, so that all you got to do is hold it like that. See? It's live right now. When you use my bag, it gets you up there. But I need to prop it up against something. Here, I got an idea. All right, good to see everybody. Bom vê-los. I was told that they have 2 of my books out there for sale. Eu fui informado que tem 2 dos meus livros ali fora para vender. 25 things you never heard in church. 25 coisas que você nunca ouviu na igreja. And the ministry of the prophet. E o ministério do profeta. Perfect. And so Let's get away from this table so we don't bump it. Eu espero que você possa adquiri-los. And I think they will be a blessing to you. Eu creio que vai ser uma bênção para você. And also another book will be here called The Divided Gospel. E mais outro livro dele, O Evangelho Dividido, vai estar aqui mais tarde para que você possa adquirir. E também aqui na livraria da CN tem um livro dele sobre a bênção geracional. And what I'm going to be sharing today is from this book. E o que eu vou compartilhar hoje de manhã é deste livro aqui. It's Essays in Apostolic Leadership. Dissertações em liderança apostólica. I wrote this book 10 years ago. Eu escrevi esse livro 10 anos atrás. And what I'm about to share, I have never once shared it publicly in a meeting. E o que eu vou compartilhar hoje é a primeira vez que eu nunca antes compartilhei publicamente essa mensagem. In a live conference. Em uma conferência ao vivo. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos em Tua presença e Te agradecemos por este momento onde podemos ouvir a Tua palavra e sermos transformados. Pedimos a Tua unção neste momento que venha sobre nós, sobre aquele que está falando, sobre aquele que está ouvindo, que a Tua palavra nos transforme, em nome de Jesus. Amen. Amém. Okay, so I want to talk about contrasting apostles of Christ Eu quero falar sobre o contraste de apóstolos de Cristo from apostles of the church. com apóstolos da igreja. I use the term post-ascension apostles. I believe there are distinct qualities that we need to understand. Eu creio que há distinções claras que precisamos de entender. And the reason I believe I'm supposed to share this today A razão que eu me sinto movido a compartilhar isto hoje is because it can contribute to a paradigm shift porque eu creio que isso pode contribuir para uma mudança de paradigma, that can aid in having an apostolic alliance. que isso pode auxiliar em conformarmos uma aliança apostólica, That would be absolutely necessary for God to do what He wants to do here. que é absolutamente essencial para que Deus possa fazer aqui o que Ele tem propósito em fazer. So when we think of the word apostle, Então, quando nós pensamos na palavra apóstolo, we are looking at a word which just means a sent one. nós estamos olhando uma palavra que essencialmente diz o enviado. Somebody who represents another person, Alguém que representa uma outra pessoa, a nation, uma nação, an army, um exército, kingdom. um reino, It's somebody who is sent alguém enviado on a specific assignment. com uma tarefa específica. And so when Jesus chose 12 to be His Então, quando apostles, Jesus escolheu 12 para serem seus apóstolos, He was sending them on an assignment. Ele estava enviando-os em uma tarefa. The original 12 had an office of apostle, Os 12 originais tinham o ofício de apóstolo, but their assignment was a function. mas a sua tarefa, o seu desígnio era uma função. So as we
understand this, Então, à medida que entendemos isto, we know that the word apostelos, nós entendemos que a palavra apostelos, the Greek word for sent, que é a palavra grega para enviado, o equivalente no latim é equivalum, it's where we get our word mission from. é de onde tiramos a palavra missão. So the original 12 apostles were on mission. Então, os 12 apóstolos originais estavam em uma missão. It's where we get our word missionary from. E é daí que nós derivamos a nossa palavra missionário. And the early church was an apostolic church, A igreja primitiva era uma igreja apostólica, not just because it was led by apostles, não apenas porque era liderado por apóstolos, but because it was a missional church. mas porque era uma igreja com missão missional. They were defined by constantly preaching the gospel Eles eram definidos por constantemente estarem pregando o evangelho and expanding the influence of the kingdom e of God. expandindo a área de influência do reino de Deus. And when we look at the original E quando 12, olhamos os 12 originais, the Bible calls them in Revelation chapter 22 em Apocalipse 22 a Bíblia os chama apostles of the Lamb. os apóstolos do Cordeiro. Paul says in 2 Corinthians 11, E apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11 diz: some have masqueraded as apostles of Christ. alguns têm se colocado, mascarado como apóstolos de Cristo. So instead of saying apostles of the Lamb, they said apostles of Christ. Então, em vez de usar o termo apóstolos do Cordeiro, ele usou o termo apóstolos de Cristo. And so that means they knew that there were certain apostles that were of Christ, Então, isso significa que eles tinham naquela época um conceito dos apóstolos de Cristo, meaning they didn't just represent a constellation of churches, Isso significa que eles não apenas representavam uma rede ou uma constelação de igrejas, they didn't just represent a denomination or a network. eles não apenas representavam uma denominação ou um network, They were so mature in Christ eles eram tão maduros em Cristo that no matter where they went, they would be recognized as an apostle. onde quer que eles fossem, seriam reconhecidos como apóstolos. And they had a burden for the kingdom, not just for their own empire. E eles tinham um peso no coração pelo reino e não apenas pelo seu próprio missão. There will never be another group like the original 12. Nunca mais vai haver um grupo como os 12 originais. And I would put the Apostle Paul in that E category. eu até colocaria o apóstolo Paulo nessa categoria. Because they were the ones that were the original foundation of the church. Porque eles foram os originais, como alicerces da igreja. But they were also the ones who came out with inspired scripture. Mas também são aqueles que foram usados para produzir escrituras inspiradas. And so their writings were canonical. Então os seus escritos se tornaram canônicos. There'll never be other apostles that will have inspired writings like equal to scripture. Nunca mais vai haver apóstolos que tenham uma unção para escrever escrituras considerada parte da palavra da escritura. There'll never be prophets that will give prophetic words equal to scripture. Nunca mais vão haver profetas que vão falar palavras que são equivalentes à palavra escrita de Deus. Even though, unfortunately, the way some prophets act today, Infelizmente hoje temos profetas que a maneira como eles agem hoje, they consider their prophecies equal weight to canonical writings. eles acham que as suas palavras têm o mesmo peso das escrituras canônicas. However, even though there'll never be another 12 apostles of the Lamb, Mesmo que tenha os 11 e os outros 12 apóstolos do Cordeiro, I believe in each
each generation, Eu creio que em cada geração, God desires to raise up apostles of Christ Deus está levantando apóstolos de Cristo, that are not just apostles of the church. que não são apenas apóstolos da igreja. For example, Por exemplo, in 2 Corinthians 8, em 2 Coríntios 8, we see in verse 23 nós vemos em versículo 23, how Paul classified some as apostles of the churches. 2 Coríntios 8, 23, Paulo identifica alguns como apóstolos das igrejas. He didn't call them apostles of Ele Christ. não usou a terminologia apóstolos de Cristo. Why is that? E por quê? I believe it's because their authority was limited just to those particular networks of churches. Eu creio porque a sua autoridade era limitada a um network específico de igrejas. They had a limited assignment to their network. Eles tinham uma tarefa assinada para eles, para um grupo limitado de igrejas. But we know that there were people called apostles of Christ during Paul's day. Mas nós sabemos que haviam outros apóstolos nos dias de Paulo que eram conhecidos como os apóstolos de Cristo. Because we not only had some of the original 12 still alive, Porque nós tínhamos naquela época talvez alguns dos 12 ainda vivos, but Paul also said some were masquerading as apostles of Christ. mas Paulo usou o termo que alguns estavam se identificando erradamente como apóstolos de It Cristo. couldn't mean that they were making believe they were one of the 12. E com certeza isso significa, não tinha como eles quererem dizer que eram um dos 12, Because that would be foolish. porque isso seria tolice. They would have to change their physical appearance, Eles teriam que mudar até sua fisionomia física, which implies that there were people that had a universal or ecumenical appeal. Isso significa que haviam pessoas que tinham um apelo ecumênico, que tinham um alcance maior. And so, even though Matthew had his own network, Mesmo que Mateus tivesse a sua própria rede, the Gospel of Matthew was written to Jewish believers, o Evangelho de Mateus foi escrito para cristãos judaicos, which is why there were a lot of Old Testament quotes. por isso que havia no Evangelho de Mateus tantas citações do Velho Testamento, With the theme of Jesus as coming King and Messiah. referindo a Jesus como o Messias e o Rei que vem. We know that James had his own network. Nós sabemos que Tiago tinha sua própria network. He wrote to the diaspora of Jews scattered throughout the world. Ele escreveu para a diáspora de judeus espalhados pelo mundo. We know that the Apostle John had a very strong network in Asia Minor. E nós sabemos que o apóstolo João tinha uma rede expressiva de igrejas na Ásia Menor. We know that Mark was writing to Peter's network. E nós sabemos que Marcos escreveu para a rede de Pedro. But one thing they all had in common, Mas o que eles tinham em comum, wherever they went, onde eles fossem, even if they went to another network that they didn't found, e mesmo que eles estivessem dentro de ministrando num network que eles não haviam fundado, even if they went to a church they did not directly oversee, mesmo que fossem a uma igreja que eles não supervisionassem diretamente, even if they went to a church they did not found, mesmo numa igreja que eles não haviam fundado, they were respected and received eles eram respeitados e aceitos, as if they were the founders, como se fossem os fundadores, because they were apostles of Christ, porque eles eram apóstolos de Cristo, meaning they were an ambassador to the whole body, porque eles eram embaixadores ao corpo todo, not just to the network they started. não somente a rede que eles haviam sido usados para começar. Now, the reason why I've never taught this A before razão que eu nunca ensinei esse ensinamento antes is because it wouldn't be practical unless my audience had very high level apostles
Não seria prático ministrar uma palavra dessa se não fosse num ambiente onde tivesse muitos apóstolos de alto nível, that were maturing enough together que estivessem amadurecendo juntamente suficientemente to practically embrace and walk this message out. para poder abraçar e caminhar nesta verdade que estou dizendo. 10 years ago, 10 anos I atrás, put the idea out there. eu até falei dessa ideia, I joguei essa never semente. heard a teaching or a message on Eu it. nunca havia ouvido nenhuma mensagem ou ensinamento nesse respeito. I got the idea from a friend of mine who mentioned that there are apostles of Christ in the earth. E um amigo que eu conhecia semeou essa semente dessa ideia que havia na terra apóstolos de Cristo. And then the Lord flooded me with passages and E o Senhor, insight. o Espírito começou a me inundar com passagens bíblicas e pensamentos sobre esse And I assunto. included it in this book that E we're estão inclusos nesse livro going to try to translate it to que nós Portuguese. vamos tentar traduzir para o português. I want to say this. Eu quero dizer o seguinte: I believe that some of you, eu creio que alguns de vocês, and I believe I'm prophesying, e eu creio que estou profetizando, are being challenged today estão sendo desafiados hoje to shift your paradigm para mover seu paradigma and embrace a calling as an apostle of Christ, e abraçar o seu chamado para ser um an apóstolo de ambassador Cristo, of Christ um embaixador de Cristo, that transcends your own network and que movement. vai superar a sua autoridade na sua rede. How many believe what I'm saying? Quantos aqui podem crer no que eu estou dizendo? I feel it in my spirit. Eu estou sentindo no meu espírito. I know in my spirit you all resonated with that. Eu já senti no meu espírito que havia ressonância aqui, Because I believe, porque eu creio and I submit this to e you, eu submeto a vocês that this is one of the main elements, que este é um dos elementos principais one of the main paradigms e um dos paradigmas principais that have to be embraced que nós precisamos abraçar in order for us to go to the next level. para que nós possamos subir para o próximo nível. Because if we don't embrace Porque this, se não abraçarmos, we're just going to have apostles building their own networks nós in só their vamos lives, ter apóstolos construindo suas próprias redes and they're not going to interact e não estão interagindo, because they will be limited as apostles of the church porque se limitarão a ser apóstolos da igreja, because they're controlling, porque eles controlam or they just have a limited paradigm. ou têm um paradigma limitado. And I believe, E eu creio, and I'm going to say this very humbly, e eu digo isso com muita humildade, there are only very few há muito poucos apostles of Christ in the earth today. apóstolos de Cristo na terra hoje. There are thousands of apostles of the church. Há milhares de apóstolos da igreja. 99.9% of the apostles that we know 99,9% dos apóstolos que nós conhecemos are apostles of the church. são apóstolos da igreja. Not a put down. Isso não está diminuindo-os. It's not because of a limited anointing. Não é uma unção limitada, It's because of a limited paradigm. mas é um paradigma limitado. And it's also because of a limited understanding E um entendimento limitado of their call. do chamado. And I don't like releasing anything unless it's practical. E eu não gosto de liberar nada que não possa ser pragmático. And I know so many apostles invited me to speak, E alguns apóstolos têm me convidado a falar, but I believe God sent me mas eu creio que foi Deus que me to enviou give you this word para entregar esta palavra, because I believe it's time porque eu creio to que está start na hora. embracing this. Esse é o momento. Now, I want to say this. Eu quero dizer o seguinte: One of the reasons why I've never taught this uma das razões que eu nunca ensinei isso antes, is because I am petrified porque eu estou petrificado of it becoming another type
title de se tornar outro título in a hierarchical chain, numa rede, numa corrente hierárquica. and everybody's going to start calling themselves an apostle of E Christ, todo mundo agora pegando o título de eu sou apóstolo de Cristo. and begin to use that as a way to be an elitist or a superior. E usar isso para alcançar seus objetivos de elitismo e superioridade. You have that in the prophetic. Nós já vemos isso no profético. You have people who are called master prophets. Nós vemos pessoas usando o termo mestre profeta. I want you to understand something. Eu quero que entendam uma coisa Again, I submit this to you. e submeto isso para vocês. I don't claim to have any apostolic authority in Brazil. Eu não vejo eu tendo nenhuma autoridade apostólica no Brasil. I only have the authority you give me. Eu só tenho a autoridade que vocês me concedem. I've come to serve the E apostles. vim para servir aos I apóstolos. don't claim to be an apostle here. Eu não tenho a pretensão de ser um apóstolo aqui, But I want to say this. mas eu quero dizer isso. If you say you're an apostle of Christ, Se você diz que é apóstolo de Cristo, it's a good sign you're not. é provavelmente um bom sinal que você não é. Especially after you hear some of the things I'll share. Especialmente depois que você ouvir algumas coisas que eu vou ministrar. It's okay if others call you that. Tudo bem se outro te chama isso. It's even okay if the Lord shows you you're called to walk in that. Tudo bem se Deus te chamou, te mostrou que é para você andar nesse caminho. But the moment you start announcing it, Mas no momento que você começa a proclamar isso, it's a sign that you're misusing the teaching. você está usando erradamente o ensinamento There's another way to manipulate people como outra maneira de manipular pessoas into submitting to you a submeter a você and giving you authority over other apostles. e te dar uma autoridade sobre outros apóstolos. How many understand what I'm saying? Quantos estão entendendo o que estou dizendo? So, Paul said there are some masquerading as apostles of Christ. Masquerading. Mascarado. Tem muitas pessoas mascarando como apóstolos de Cristo. Which means that there's ways of discerning between true apostles of Christ and apostles of the church. Isso significa que há maneiras que nós podemos discernir entre apóstolos de Cristo e apóstolos da igreja. Of course, Paul also may be referring to false apostles. E o apóstolo Paulo também refere-se a falsos apóstolos. Today, I'm not talking about false apostles. Eu não estou me referindo hoje a falsos That's apóstolos. another category. Essa é uma outra categoria. I'm contrasting apostles of Christ and apostles of the church. Eu estou contrastando apóstolos de Cristo e apóstolos da igreja. Both categories of apostles Todas as duas categorias de apóstolos have legitimate authority and calling from the Lord. têm um chamado legítimo e uma autoridade legítima do Senhor. One is not more important than the other. E um não é mais importante que o outro. The only difference is A única diferença, the assignment of the apostle of Christ a tarefa, o desígnio do apóstolo de Cristo is very broad. é muito mais amplo, mas They become an ambassador of the kingdom, e se tornam embaixadores do reino, not just an ambassador in their own, representing their own network. e não apenas um embaixador representando a sua própria rede. And so I'm incredibly nervous sharing this E today eu estou me sentindo bem nervoso, bem ansioso em compartilhar isso hoje, because I know how easily this can be misconstrued and misapplied. eu sei quão facilmente isso pode ser usado de uma forma errada e mal entendida. And I share this with fear and E eu trembling today. compartilho isso com temor e tremor nesta manhã. And so to try to help us understand this, Então, para ajudar a entender isso, we all understand Ephesians 4:11.
Nós todos conhecemos Efésios 4:11. God has given some to be apostles, prophets, pastors, teachers, and evangelists. Deus deu uns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. We always take this passage out of context. Nós sempre tiramos essa passagem do contexto. But the way Paul wrote Ephesians 4:11 A maneira como o apóstolo Paulo escreveu Efésios 4:11 was in the context of vetting true fivefold ministry. era no contexto de poder vetar, verificar verdadeiros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. He didn't just drop that passage in there. Ele não simplesmente colocou aquela passagem ali. He said to be worthy of the calling that you have been Ele given. estava usando o termo ser digno do chamado no qual você foi And so chamado. you have to read Ephesians 4, verse 1 to 8, Você precisa ler o contexto de Efésios 4, 1 a 8, to understand who's qualified to be in Ephesians 4:11. para entender quem está sendo qualificado para estar em Efésios 4, 11. And so what does he say E o the texto está qualifier dizendo is? quais são os pontos que qualificam He said to be worthy of the calling, para ser digno do chamado. and the first thing he E says, a primeira coisa que ele diz, in all lowliness of mind. em toda humildade da mente, He doesn't say be worthy by having great preaching ability. ele não fala que nós somos dignos por termos grande capacidade de pregação. I had an anointing to preach the first month I was saved. Eu tive uma grande unção para pregar no primeiro mês que eu converti. Too often we are putting people in places of influence Muitas vezes, mais vezes que deveríamos, estamos colocando pessoas em lugar de influência, because they have a leadership gift, porque eles têm um dom de liderança they have an organizational e gift, têm dons de organização they have a preaching gift. e eles têm um dom de pregação. But Paul says, be worthy of the calling, Mas Paulo diz que para ser digno do chamado, and he doesn't mention abilities. ele não menciona habilidades. What he said qualifies E ele diz que qualifica você is to have all humility, para ter humildade, gentleness, mansidão, patience, paciência, bearing with one another in love, suportando um ao outro em amor, eager to maintain the unity of the Spirit, disposto ou pronto para manter a unidade do Espírito, because there is one body porque existe só um corpo and one Spirit, e Espírito, just as you are called to one hope assim como foste chamados em uma só of your esperança calling. Of your do calling. seu chamado. So we see the qualifier Então vemos que o qualificador, before he gets to apostle, prophet, pastor, teacher, evangelist, antes de chegarmos aos títulos os nomes de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre, is humility, é humildade. other traits. É uma das qualificações. So in the charismatic church, Na igreja carismática, we have focused most of our preaching on the ministry of Jesus, nós temos focado nossa pregação no ministério de Jesus but we have neglected the character of e Jesus. negligenciado o caráter de Jesus. Paul said you have to have the character of Christ Paulo disse que você tem que ter o caráter de before Cristo you're worthy to walk in the Ephesians 4:11 ministry of antes de Christ. ser qualificado para andar nas qualificações de Efésios 4:11. And apostles of Christ, more than any other, E o apóstolo de Cristo, mais do que qualquer outro, have to have Christ's likeness tem que ter a semelhança de Cristo, a imagem de Cristo, in their emotions, in their mind, in their spirit. nas suas emoções, na sua mente, no seu espírito. In other words, they have to have emotional maturity Em outras palavras, eles precisam ter maturidade emocional in order to represent Christ as his ambassador. para que possam representar Cristo como embaixadores. All of us should, Todos nós. and apostles of the church obviously E should, todos os apóstolos da igreja têm que ter isso, é claro. but even more so, Mas muito mais. if you're going to transcend your network, Se você vai transcender ou ir além do sua rede, you have to have the love of Christ, temos que ter o amor de the Cristo, burden of o Christ, peso de the Cristo, desire of
Christ, desejo de Cristo, the longing for his whole body. o anseio por todo o seu corpo. I believe if we had the heart of Christ, Se nós tivéssemos o coração de Cristo, we would not just be committed to our own network, nós não estaríamos comprometidos apenas com a nossa rede de igrejas. we would love all of God's people, Teríamos amor por todo o povo de Deus. even if they're in historic denominations, E mesmo que estivessem em outra denominação. because there is a remnant of true believers Porque há um remanescente de verdadeiros cristãos in every historic expression of Christianity. em toda a expressão histórica do cristianismo. I have deep friendships with Roman Catholic leaders, Eu tenho uma comunhão profunda com alguns líderes da Igreja Apostólica Romana, Orthodox, ortodoxos, Anglican, anglicanos, non-charismatic evangelicals. evangélicos não carismáticos. And so, being an apostle of Christ Então, ser um apóstolo de Cristo means you have to have maturity significa ter maturidade and also theological understanding e um entendimento teológico so that you can operate as an ambassador para que você opere como um embaixador without compromising your true biblical foundations. sem se contemporizar ou diminuir o seu fundamento bíblico. So it's not just love, Não é apenas amor, it's knowledge. é conhecimento. It's not just spiritual power, Não é apenas poder espiritual, it's emotional maturity. é maturidade emocional. It's not just being comfortable with people who believe like you, Não é apenas estar confortável com pessoas que creem igual a você, it's being comfortable with dissonance. é ser confortável com dissidentes. It's being comfortable when there are polar opposites in the room. Quando está confortável quando tem polos opostos na sala. And knowing how to deal with this dialectical issue. This dialectical. Yes. Oh, okay. Dialectical dynamic. Então existe a dinâmica dialética com os dois apóstolos, Without compromising who you are in Christ. sem comprometer, sem contemporizar quem você é em Cristo. So there's more I could say, but I want to make it simple. Tem muito mais que eu poderia dizer, mas eu vou manter simples. With the 13 minutes I have left, Com os 13 minutos que eu tenho de resto, I'm going to give you 10 eu characteristics vou te dar 10 características of apostles of Christ. dos apóstolos de Cristo. Number 1, Número 1. apostles of Christ build the kingdom. Apóstolos de Cristo edificam o reino. Apostles of the church are just focused on their network. Apóstolos da igreja são focados em sua rede de igreja. Number 2, Número 2. apostles of Christ are not hierarchical. Apóstolos de Cristo não são hierárquicos. They're not caught up in titles. Não estão preocupados com títulos. They don't crave titles. Eles não têm necessidade de títulos. They use them when needed. Usam quando é necessário They're ou apropriado. okay. They're okay if others call them that. E não importam se outros os chamam disso. They don't hide behind a title. Mas eles não escondem atrás desse título. Paul said, Apóstolo Paulo diz, he didn't say Apostle Paul, he said Paul an apostle. ele não dizia apóstolo Paulo, ele dizia Paulo, um apóstolo. Number 3, E número 3, apostles of Christ don't strive for recognition. apóstolos de Cristo não buscam reconhecimento. Philippians 2 teaches us how Christ made himself of no reputation. Filipenses 2 nos ensina como Jesus não buscou ter nenhuma reputação. Apostles of Christ are often hidden Apóstolos de Cristo geralmente são escondidos and do not seek public e attention. não buscam atenção pública. However, Porém, God highlights them when needed. Ele os coloca em evidência quando necessário. And some of the most influential apostles in the world Alguns dos apóstolos mais influentes no mundo are only known by global leaders, só são conhecidos por líderes globais or they do most of their work behind the e scenes fazem a maior parte do seu trabalho atrás das cenas, because they push others in
in the front. Porque eles estão sempre colocando outros em evidência. I'm not saying it's wrong for us to preach or be public, of course. Eu não estou All dizendo que leader é work, errado pregar ou estar falando em público. but a lot of these people do work that nobody sees. Mas a grande maioria dessas pessoas fazem um trabalho que ninguém vê. Because they don't need the limelight, Porque eles não precisam da luz do holofote. because they're secure in their identity in Porque Christ. estão seguros em sua identidade em Cristo. Number 4, apostles of Christ are not driven by money. Apóstolos de Cristo não são impulsionados por dinheiro. They don't just go to places when the offering is good. Eles não vão apenas para lugares onde a oferta é boa. They go where God sends them. Eles vão onde Deus os manda ir. Number 5, Número 5. apostles of Christ Apóstolos de Cristo What's a piece in American? fully surrendered and abandoned to the will of God. são completamente rendidos e entregues à vontade de Deus. Every one of the original apostles of Christ Todos os apóstolos, cada um deles, dos originais de Cristo, were physically executed. foram fisicamente executados. Paul said that we're like people condemned to death in an arena. Paulo comparou como pessoas condenadas à morte na arena. It wasn't a glamorous life. Não era uma vida glamourosa, It was a life of full surrender. era uma vida de entrega completa. It wasn't a life of striving for gain. Não era uma vida lutando para conquistar alguma coisa, It was a life of dying daily to mas self uma vida de se entregar e morrer diariamente. and giving up ambition every day, E entregando a missão pessoal todos os dias, so God could fill para que every Deus place of their heart. pudesse encher todos os espaços do seu coração. Number E 6, número 6, apostles of Christ have a servant's heart. os apóstolos de Cristo têm um coração de servo. They don't have an entitlement mentality. Eles não têm uma mentalidade de mérito, de que todo mundo lhes deve. I've seen some apostles Eu tenho visto alguns apóstolos use their position usando a sua posição so they can get people to serve them. para conseguir pessoas servi-los. They have an entitlement mentality. E eles têm uma mentalidade de mérito. But true apostles of Mas Christ verdadeiros apóstolos de Cristo are unassuming, não são, se posicionam pessoalmente and they do not lead with a top-down autocratic authority. e não lideram de cima para baixo a atitude autocrática. Jesus said in Mark chapter 10 Jesus diz em Marcos 10, that do not be like the kings of the Gentiles não sejam como as autoridades dos gentios, reis dos gentios, who lord it over their que subjects, senhoriam sobre os seus sujeitos, but be like me. mas sejam como eu, I wash feet, e lavando os pés, I serve. eu sirvo. He said the Son of Man didn't come to serve. O Filho do Homem não veio para The Son of Man didn't come to be served, O Filho do Homem não veio para ser servido, but to serve. mas para servir. So they have a spirit of humility and a spirit of Então eles service. têm um espírito de servo e de serviço. There are some apostles I know, Tem apóstolos que eu conheço, they can't go anywhere without an entourage. eles não vão a lugar nenhum sem ter um grupo de pessoas seguindo. They have 12 bodyguards. Eles têm 12 guarda-costas, They make huge demands for honorarium. eles fazem grandes exigências quanto aos honorários, They give nobody access except their inner circle. não permitem que ninguém tenha acesso a eles a não ser aquela rodinha de intimidade, And they're not sociable e não são sociáveis. because they think they're God's gift to the world. Porque eles se consideram a dádiva de Deus para o mundo. The apostle of You're Christ not got to Os believe. apóstolos de Cristo looks at everyone as God's gift to the world. veja todos como a dádiva de Deus para o mundo. The apostle of Christ, Os apóstolos de Cristo, if they see a homeless man in the street, se vê um homem, uma pessoa sem casa, they'll treat that person with as much dignity eles vão tratar aquela pessoa com a mesma dignidade as a billionaire, como um bilionário. because we're all made in the image of God.
porque todos somos feitos da imagem de Deus. Number 7. Número 7. Apostles of Christ have influence and assignment beyond their own network. Apóstolos de Cristo têm influência e autoridade além da sua rede de igrejas. One of the greatest examples Um dos maiores exemplos is Paul the Apostle. foi o apóstolo Paulo. Paulo o apóstolo. You could argue his greatest epistle was to the Romans. Se poderia defender que a sua maior epístola foi dos Romanos. Yet we have no direct historical evidence Mas não temos nenhuma evidência histórica that Paul founded the church of que, Rome. que Paulo fundou a igreja em Roma. Yet he desired to visit them. Mas ele desejava visitá-los. He wrote his magnum opus to a church he didn't found. Sua maior obra ele escreveu para uma igreja que ele não fundou. He went to a church to impart spiritual gifts, Ele foi à igreja repartir dons espirituais. even though they weren't directly under his oversight. Ele, mesmo que eles não estavam debaixo da sua supervisão direta. We see the same thing with John the Apostle. Vemos a mesma coisa com João o apóstolo. He did not found the church of Ephesus. Ele não fundou a igreja de Éfeso. Paul founded it. Paulo fundou. But John became the bishop Mas João se tornou bispo and spent the last years of his life e os últimos anos da sua vida ministering there, ministrando lá. and then being exiled on Patmos, E depois sendo exilado a Patmos, which was in Asia Minor. que era na Ásia Menor. And he began to minister to the whole network that Paul founded. E então ele pôde ministrar a toda a rede das igrejas que Paulo fundou. We could go over one example after the next. Poderíamos olhar exemplo após exemplo. Oh, that God would raise up people Oh, que Deus levante pessoas that would have a burden beyond their own network. que tenham peso além da sua própria rede. That we would not just build our own empires. Que That we would not just build our own nós não empires. construíssemos apenas os nossos próprios impérios. Absalom had no spiritual sons. Absalão não tinha nenhum filho espiritual. And it says this is why he had to build a monument to himself. Por causa disso, ele teve que construir um monumento a si próprio. In 2 Samuel, I think it's 15. Creio que em 2 Samuel 15. Some people think their legacy is going to be big buildings. Algumas pessoas acham que o seu grande legado é construir grandes edifícios. Your greatest legacy are the people's lives that have been transformed. O maior legado são as pessoas cujas vidas são Spiritual transformadas. sons and daughters. Filhos e filhas espirituais. Number 8, E número 8. apostles of Christ have an intimate walk with God. Apóstolos de Cristo têm um andar de intimidade com Deus. All true spiritual authority Toda autoridade verdadeira espiritualmente is not derived from ecclesial titles não vem de títulos eclesiásticos or hierarchical ou positions. posições hierárquicas, It comes from intimacy with God mas vem de intimidade com Deus and divine illumination. e iluminação We divina. see that in Numbers chapter 12, Vemos isso em Números capítulo 12. when Aaron and Miriam were talking against Moses. Quando Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés, God rebuked them, Deus os repreendeu. not because Moses was the leader, Não por Moisés ser o líder. but he said, "How dare you talk against my servant Moses?" Ele disse, como você ousa falar contra o meu servo Moisés? Because with him I speak face to Porque com face. ele eu falo face a face. If you don't have intimacy with Christ, Se você não tem intimidade com Cristo, if being with God is not the main driver in your life, se estar com Deus não é o maior fator que te impulsiona, you need a profound reorientation and recalibration você inside. precisa recalibrar, uma reorientação profunda na sua vida. It took Moses 40 days and 40 nights Gastou Moisés 40 dias e 40 noites to be with the visible Yahweh, para Christ, estar com o Yahweh visível, learn Cristo, the lore of God. com a lei de Deus. It took the 12 apostles of
Christ levou os 12 discípulos apóstolos de Cristo 3.5 years 3 anos e meio of walking with the visible Yahweh andando Christ com o Yahweh visível, Cristo, in order to bring the law of grace para trazer a lei da and graça represent Him. e representar a Number Ele. 9, E número 9, apostles of Christ endure great hardship. os apóstolos de Cristo vão aguentar grandes dificuldades. Paul suffered more than the other apostles Paulo sofreu mais do que os outros apóstolos, because he had the greatest revelation of Christ, por ter a maior revelação de the Cristo, greatest revelation of the church, a maior revelação da igreja and the highest calling. e o chamado mais alto. I believe with all my heart Eu creio com todo o meu coração that the amount of suffering you will have to endure e o tipo de sofrimento que você vai ter que passar is directly connected to the level of your assignment. está diretamente relacionado ao nível do seu comissionamento. In 2 Corinthians 12, Em 2 Coríntios 12, Paul tried to get the messenger of Satan off of him. ele tenta se livrar do mensageiro de Satanás. And that was not physical sickness. Isso não era uma enfermidade If física. you read the context in chapter 11, verse 17 on, Se você lê de 2 Coríntios 11 em diante, você pega o contexto. there was a messenger of Satan that followed him everywhere Havia um mensageiro de Satanás que o seguia em todo lugar and incited riots, e levantava revoltas shipwrecks, e naufrágios robbers, e ladrões false brethren to come against e him. irmãos falsos que vinham contra ele. And 3 times he asked the Lord to remove this messenger of Satan. E ele pediu 3 vezes que Deus removesse esse mensageiro de Satanás. And the Lord said, "My grace is sufficient." E Deus respondeu: a minha graça And te he said basta. the reason why he had these hardships E ele disse que a razão que ele tinha que passar por essas dificuldades was because of the level of revelation foi God por gave him, causa do nível da revelação que Deus havia dado so a he ele, wouldn't be lifted up in pride. para que ele não pudesse se levantar em orgulho. And so the more revelation you have, Quanto mais revelação você tem, the higher your calling, e quanto mais alto o seu chamado, unfortunately, infelizmente, the more you will have to suffer. mais você vai passar por sofrimento. As a matter of fact, E na verdade, when Paul claimed apostolic authority in 2 Corinthians 11, quando o Paulo toma a sua autoridade apostólica em 2 Coríntios 11, he didn't just bring out signs and wonders. ele não fala sobre os sinais e milagres. In chapter 11, starting with verse 17, Começando no versículo 17 de 2 Coríntios 11, he proved his apostolicity ele prova seu apostolado by all the things he suffered. por todas as coisas pelo qual ele sofreu. Which means Isso this, significa o seguinte: apostles of Christ, apóstolos de Cristo all leaders, e todos os líderes have to have capacity têm que ter a capacidade to function during times of high stress. tem que ter a capacidade de funcionar em situações de alto estresse. They have to have the capacity for high stress leadership Eles têm que ter a capacidade de liderança em nível alto, combined with emotional maturity combinado com maturidade emocional, to function in the midst of para difficulties funcionar no meio de dificuldades that the average person would never que endure. uma pessoa normal jamais toleraria. Last but not least, E finalmente, mas não de menor importância, apostles of Christ apóstolos de Cristo live simple lives vivem vidas simples, because they're content in Christ. They're content in Christ. porque eles têm contentamento em Cristo. They may have great blessing from God Eles podem receber grandes bênçãos de Deus, because God lavishly blesses those who serve Him, porque Ele derrama as suas bênçãos sobre aqueles que o servem, but they don't chase it mas eles não percebem, because they're content in porque Christ. são contentes em Cristo. God bless you. Que Deus abençoe. Quando eu ouço uma fera